Neste espaço, hoje, participação de vereador Raul Marcelo. Bom dia, vereador, tudo bem com o senhor? Bom dia, é uma satisfação falar com vocês. Tudo bom, vereador? Como é que tá? Mais uma vez, prazer falar contigo. O vereador Raul Marcelo do PSOL conversou com a gente recentemente aqui já sobre diversos assuntos da Câmara Municipal. Hoje nós seremos um pouco mais específicos para conversar com o Raul, porque a cidade está em efervescência, eu posso dizer, né, vereador? Nós tivemos recentemente esse afastamento do prefeito Rodrigo Manga em um dos desdobramentos da Operação Copia e Cola, que iniciou lá em abril a partir de uma representação feita pelo senhor em relação as UPAs aqui da cidade, né? Queria que o senhor contasse um pouquinho pra gente, assim, bem rapidamente, mas cronologicamente, como é que foi esse início dessa representação? Então, quando o Manga assumiu o governo, não na reeleição, no primeiro mandato, ele tirou o BOS da administração da UPA do Éden. O BOS é uma instituição sorocabana que tem aproximadamente 30, 40 anos, muito antiga, muito respeitada, e colocou uma empresa lá de Niterói, Rio de Janeiro, para administrar a UPA do Éden. O contrato foi majorado em 40% na época, isso levantou, né, chamou bastante atenção, eu fui querer entender o porquê, e como os atendimentos não aumentaram e o repasse o valor aumentou, eu resolvi fazer uma representação na época. Ali existe um investimento do governo federal, essa UPA foi feita no governo da Dilma, e existia um aporte de recursos de aproximadamente R$500 milhão para a prefeitura, para a administração da UPA. Então, meu entendimento é de que era responsabilidade do Ministério Público Federal, por isso encaminhei a representação na época. E o que aconteceu? A Polícia Federal já vinha investigando essa organização com sede em Niterói. Eles são responsáveis, inclusive, pelo afastamento de alguns prefeitos no Rio Grande do Sul, alguns prefeitos no Ceará, e por também prefeitos aqui no litoral de Santos. Então, é uma organização criminosa com lastro nacional que veio para Sorocaba. Como ela estava sendo monitorada pela Polícia Federal, pegaram diálogos quando eles quebraram o sigilo telemático. E num dos diálogos, o criminoso disse que, olha, agora ganhou a prefeitura em Sorocaba um amigo nosso, o prefeito lá está do nosso lado, está com a gente, nós vamos lá para a cidade de Sorocaba e a partir dali vamos entrar na região para administrar mais espaço. E se apurou que, infelizmente, não só a UPA do Éden, porque depois essa empresa ela mudou o nome e pegou também a UPH da Zona Oeste. Eles administraram por volta de R$120 milhões de dinheiro do SUS de Sorocaba, da saúde de Sorocaba, e a polícia apura que 40% foi desviado, ou seja, nós estamos falando aí de mais de R$40 milhões. Isso tudo tem conjunto probatório. Quando nós tentamos abrir a CPI aqui na Câmara Municipal, logo que eu entrei, teve uma interferência do Manga na Câmara, né? Teve aqueles cargos que ele criou para, inclusive, conter a investigação aqui, mais de 80 cargos foram criados, com um custo para a cidade de quase 100 milhões em 4 anos, e eu levei isso ao Ministério Público Federal, dizendo o seguinte, que o Manga estava interferindo naquilo que é a função primeira da Câmara, que é a investigação, que é a fiscalização. Também levei a possibilidade do Manga de estar usando a prefeitura para pressionar os empresários, para que eles não colaborassem, e a própria Polícia Federal também, no bojo das investigações, teve esse entendimento. E o fato concreto é que agora eu acabei pedindo o afastamento do prefeito por conta disso, e também a Polícia Federal acabou solicitando o Ministério Público Federal e o Tribunal Regional da Terceira Região, através dos seus desembargadores, teve esse entendimento também de que o Manga precisava ser afastado, foi proibido de conversar com os servidores públicos e com o conjunto de pessoas envolvidas, né, os investigados. E agora eu espero que a Câmara possa se debruçar sobre as investigações e que o prefeito Fernando faça uma limpa ali na Secretaria da Saúde, porque infelizmente não é só nos contratos de gestão das UPAs e UPHs de Sorocaba que teve falcatrua. Nós temos também aí, compra de remédios superfaturados, 1000% em Sorocaba, num contrato por lote, que tirou os laboratórios da cidade de participarem para fornecer remédios para a prefeitura. Tem empresa de logística na área da saúde recebendo na boca do caixa sem contrato formal, 13 milhões. Enfim, infelizmente a Secretaria da Saúde foi convertida em Sorocaba num covil de ladrões. Agora, vereador, eu queria até puxar mais uma vez, puxando, né, esse assunto do afastamento do prefeito Rodrigo Manga, que foi um pedido do senhor. O senhor imagina que, porque são 180 dias, né, são 6 meses, o senhor imagina que
algo possa acontecer nesse tempo? É o suficiente esse afastamento dele? E daqui a pouco a gente vai falar também sobre o novo prefeito. Mas esse afastamento pedido pelo senhor, o que o senhor imagina que vai acontecer nesses 180 dias? Olha, o Manga tá fora por 6 meses e não vai voltar, tá? Eu avisei que ele ia ser retirado da prefeitura em fevereiro e tô dizendo aqui que não volta mais. Ele envolveu até a família dele, tá? Ele é maior de idade e ele fez isso, envolveu a esposa, a irmã da esposa, entendeu? O marido da irmã da esposa. Eles criaram uma igreja em São Paulo para lavar dinheiro. A Polícia Federal pegou R$1.700.000 em 2.000 depósitos em espécie. Esse cunhado dele que foi preso, ele pagava as contas do Manga e da esposa, a conta, até prestação da faculdade dos filhos, comprava cavalo para o Manga. O Manga comprou uma casa com dinheiro em espécie. Olha, o relatório da Polícia Federal é para envergonhar todos nós sorocabanos. É uma coisa assim, uma disfarçatez com o dinheiro público, é um negócio que eu nunca tinha visto. O Crespo foi cassado por conta do escândalo do diploma, né? Nós estamos falando aqui de um desvio na casa de milhões da saúde pública de Sorocaba. Eu acho muito difícil, é claro, né? O Manga vai, né, com seus advogados, aí se debater no Poder Judiciário, mas o conjunto probatório que existe é fartíssimo. Você tem aí, a Polícia Federal pegou até notas, boletos, conversas de zap, de pagamentos, de contas pessoais com dinheiro de propina. Então, como o conjunto probatório é muito farto, eu acho que, tendo a achar que dificilmente o Manga consegue, inclusive, é porque ele não perdeu os direitos políticos dele ainda, mas dificilmente ele volta para a prefeitura e acha, inclusive, que não volta mais até para a política, porque, de fato, não é só um escândalo político, nós estamos falando aqui, foi constituído dentro da prefeitura de Sorocaba uma organização criminosa para saquear a Secretaria da Saúde. E o prefeito Manga, segundo a Polícia Federal, o Ministério Público Federal e segundo o entendimento dos desembargadores do Tribunal Regional da Terceira Região, o Manga estava envolvido diretamente nessa situação, sabia de tudo, inclusive assinou todos esses contratos. O triste de tudo isso é que não foi só na Secretaria da Saúde, o Manga também teve as suas contas pessoais bloqueadas por conta do escândalo do kit robótica, era um robozinho que eles gastaram 26 milhões para comprar para as escolas municipais por R$700, enquanto que na internet o robozinho era vendido por R$40, R$50. Na Secretaria da Saúde teve o escândalo do prédio da educação, o empresário de Sorocaba estava vendendo um prédio por 10, 15 milhões, a Secretaria pagou 30 com cheque administrativo. Tem os servidores envolvidos, tem um que está com uma sentença de prisão decretada em primeira instância de 23 anos. Teve agora a última aí dos armários. A empresa vende os armários na internet por R$500, mas para a prefeitura cobra 4 mil e o governo Manga assinou o contrato. Então, assim, são várias situações que já estão acontecendo em Sorocaba, infelizmente, em 2 secretarias estratégicas, que é a Secretaria da Saúde e da Educação. Por isso que eu acho que nós temos aí várias ações civis públicas já tramitando contra o Manga. Muitas delas vão ser julgadas, estão sendo julgadas, né? Ele já está com as contas bloqueadas, virou réu recentemente. Tivemos aí uma queda no áudio do vereador Raul Marcelo, a gente está... A gente volta, fique no microfone. Aí voltou, vamos lá. A minha impressão é que dificilmente volta. Por quê? Porque o conjunto probatório é muito farto, ele vai ficar dizendo aí que é uma perseguição política, é um direito dele, né? É uma tese importante, né? A gente está com um probleminha ali no sinal do vereador Raul Marcelo. Agora, daqui a pouquinho, o vereador fala com a gente. Agradecer demais a participação de todo mundo no nosso YouTube também. Muita gente participando por aqui. Agora sim, Raul Marcelo está de volta aqui com a gente falando sobre esse afastamento do prefeito Rodrigo Manga. Então, eu acho muito difícil a volta dele, tá? Por conta do que tem, o que já saiu na imprensa, e logo, logo esse inquérito pode ficar público. Então, todo o povo vai poder saber, né, o que tem lá e os detalhes, mas pelo que eu tenho visto na imprensa, os fragmentos que têm sido vazados, o conjunto probatório é muito forte, por isso que eu acho difícil a volta dele. Agora, vereador, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse novo governo pelos próximos 180 dias, agora um pouco menos, né, mas pelos próximos 6 meses aí, do Fernando Martins da Costa Neto. A gente tem informação nessa semana de que o PSOL ainda não se reuniu com ele, não teria conversado diretamente com o Fernando ainda para alinhar essas questões na Câmara Municipal, mas a gente já tem o PT, por exemplo, que já conversou e fez alguns pedidos, mas que não deve ser
tão oposição quanto era com o Rodrigo Manga. A gente tem o PL já também um pouco mais alinhado ao Fernando Martins da Costa Neto. Queria ouvir do senhor como é que está essa questão com o novo prefeito e já trazendo para essa questão das próximas investigações, né? O senhor ontem, por exemplo, protocolou na Câmara Municipal um requerimento de investigação, cobrando, né, a criação de um grupo de investigação contra os contratos, fazer uma limpa, como o senhor mesmo disse, nesses contratos. Como é que está essa expectativa e a relação já com o Fernando? Olha, o Fernando eu conheço ele há muitos anos, é um empresário respeitado na cidade de Sorocaba, tem um patrimônio construído aí com muita luta, né? Ele e a sua família toda. Aliás, quero mandar um abraço aqui para ele. Acho que ele, na condição de empresário bem sucedido em nossa cidade, precisa se preocupar bastante em assinar esse tipo de contratos na prefeitura. Por quê? Porque nós sabemos que hoje o CPF e CNPJ, por conta dos avanços no Brasil do combate à corrupção e os órgãos de controle, um contamina o outro rapidamente. E aqui falo até na qualidade de advogado, que há um tempo atrás, há 20, 30 anos, você tinha uma demora enorme do Poder Judiciário, dos órgãos de controle no geral, para analisar essas questões. Hoje é tudo muito mais célere, né? Então, eu acho que o Fernando, né, creio eu, trilhará por um caminho de ter mais cuidado na assinatura desses contratos, né? Então é por isso que eu estou fazendo esse pedido para ele, porque como eu estou analisando essas questões todas, não é de hoje, estou bem por dentro desses assuntos todos. Então, se ele não estiver, creio que, se não tiver, precisa tomar pé urgentemente. O setor de licitação da prefeitura precisa passar por um pente fino urgentemente, porque não é possível uma coisa dessa, né? Você ter, por exemplo, a compra de lousas digitais, uma licitação, que na cidade de Indaiatuba custa R$10.000 mais barato cada lousa, e em Sorocaba R$10.000 mais cara, e são a mesma marca, a mesma empresa fornecendo um contrato, não estamos falando de um contrato pequeno, é um contrato de R$11 milhões, é recente isso. Então, assim, não é possível, precisamos analisar o que está acontecendo ali, são mais de 30 servidores ali dentro. Eu já pedi para o promotor da cidade analisar possível enriquecimento ilícito de todo mundo que está ali nesse setor, né? E já, inclusive, incluir isso nesse requerimento para que o Fernando busque ajuda, né? Pode ser do COAF, da Receita Federal, do próprio Ministério Público Estadual, a Polícia Federal, a Polícia Civil também poderia ajudar, para dar uma olhada. E precisa urgentemente fazer uma troca profunda da Secretaria da Saúde, porque é uma barbaridade, o prefeito foi afastado por conta de tudo isso que nós estamos conversando aqui, tem um conjunto probatório farto, e a Secretaria da Saúde ser tocada pelas mesmas pessoas. Então ali precisa ser feita também uma profunda mudança, e na Secretaria de Educação. Então eu escrevi, coloquei tudo isso em detalhe, todos os processos que estão tramitando, né, por conta de ações dessas duas secretarias e do setor de licitação. Nominei cada processo, a situação que está, se já tramitou em segunda instância, se está em primeira, as denúncias também do Tribunal de Contas, que vem alertando, não é de hoje, para esse tipo de contrato. Olha, a última que teve aí dos armários na Secretaria de Educação, é uma situação muito triste. Eles pegaram uma empresa de Santo André, que vai comprar os equipamentos de uma outra empresa de Mogi Mirim, só que a empresa de Mogi Mirim tem um site na internet que ela vende os armários por R$500. E o governo Manga assinou um contrato, né, fez uma licitação e assinou, porque não pagou ainda, mas fez o empenho, já está separado o dinheiro, para pagar R$4.000 no mesmo armário que é vendido na internet, para pronta entrega, por R$500. Então, assim, o Fernando precisa tomar cuidado. Eu quero aqui fazer esse alerta público. Se ele pedir para tomar um café comigo, eu vou dizer exatamente isso, porque eu não vou pedir cargo na prefeitura, não me interessa essa questão. O que me interessa é, como sorocabano, que as questões, sobretudo nessas secretarias importantíssimas, sejam levadas a sério e com muito cuidado. Então, assim, essas duas secretarias precisam passar por órgãos de controle, por um pente fino profundo. É isso que eu queria sugerir a ele que faça, até porque, na qualidade de um empresário bem-sucedido em Sorocaba, acho que deve estar com essa preocupação já. Se não tiver, fica aqui a sugestão, né? Por quê? Porque hoje CPF e CNPJ, rapidamente, um contamina o outro, sobretudo em relação à assinatura de contratos aí com suspeição, né? E a última questão em relação à situação da cidade, por exemplo, na Secretaria de Educação, só para o pessoal ter uma noção, tem uma empresa aí, parece que é de Campinas,
que recebeu 22 milhões da prefeitura para dar manutenção nas escolas, arrumar as calhas. Pô, a primeira chuvinha que deu já cheia de goteira nas escolas. Estão pintando por cima o portão enferrujado, eles chegam e passam uma mão de tinta. Entendeu? Começa o expediente a partir de terça-feira às 11 horas da manhã, nenhum diretor de escola municipal aguenta mais essa situação. Então, contratando funcionários pelo Facebook. Então, assim, a Secretaria de Saúde e Educação precisam de uma atenção especial, viu, Fernando? Então, na qualidade aqui, te conheço há muitos anos, antes, inclusive, de você entrar na política. Quero aqui dizer que tenho entendimento que você é uma pessoa séria, né? Então, fica a nossa expectativa. Se quiser tomar um café comigo, a hora que você quiser, é só marcar, a gente vai bater um papo. Mas eu vou dizer aqui exatamente o que estou falando aqui na rádio agora. Essas duas secretarias e o setor de licitação precisam passar por uma apuração profunda. E você precisa, Fernando, uma outra sugestão, coloca alguém de sua confiança, de preferência alguém que trabalhou com você muitos anos no setor varejista e atacadista, de confiança do seu lado. Não assine nada na prefeitura sem consultar um advogado e alguém da sua estrita confiança, tá? Porque tome cuidado para não contaminar a sua situação patrimonial que você construiu aí com mais de 50 anos de muita luta.